Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos estudar Evangelho de João, capítulo 4 do Evangelho de João. Façam suas anotações aí, preparem papel e caneta. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Conhecidíssima essa passagem. Vou usar aqui a minha versão King James. Vamos lá? Diz assim: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, que segundo o horário dos judeus era cerca de meio-dia, às 12 horas. Nisso uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Você vê aqui que no verso 10, Jesus começa a falar a respeito de uma água que saciaria a sede daquela mulher. Quando Jesus está se referindo à água, é claro que ele está se referindo à salvação. Está se referindo ao que é espiritual. No entanto, a gente vê aqui no verso 11, a mulher indagando Jesus, dizendo: Tu não tens com quem pegar água e o poço é fundo. Onde tu pode conseguir essa água viva? Ou seja, Jesus falando de salvação, de algo espiritual, e a mulher interpretando de forma natural. Verso 12 diz assim: Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ou seja, em outras palavras aqui, o que Jesus estava falando? Como eu falei, a respeito de salvação. E aí, Jesus aqui ele mostra, no verso 13, dizendo: Quem beber dessa água terá sede outra vez. O que ele está se referindo quando ele fala água? Ele está se referindo às coisas do mundo, aquilo que existe no mundo. Aquilo que existe no mundo não pode satisfazer, não pode trazer completude à alma do ser humano. Não pode. Mas Jesus ele fala: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ou seja, o que vai trazer completude, satisfação para a vida de todo ser humano
é aquilo que o Senhor Jesus tem a oferecer, tem a dar a cada um de nós. E aí é interessante que a gente observar um pouco assim que existe uma inversão de valores na vida de muitas pessoas. E aqui está a raiz da frustração da vida de muitas pessoas. Porque as pessoas elas tentam ser felizes, as pessoas tentam serem felizes com coisas aqui desse mundo, né? Coisas transitórias, perecíveis, achando que isso vai trazer satisfação, alegria, completude para a alma dela e não traz. Ou talvez traga, talvez não, traz momentaneamente. Traga momentaneamente aquela alegria, aquela satisfação, né, da conquista. Mas é momentâneo. E aí, quanto mais a pessoa tem, mais ela vai ter o desejo de ter. Por isso que Jesus ele fala assim, lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Por que Jesus está dizendo? Para nós não andarmos com o coração perturbado, mas antes temos que crer em Deus e também em Jesus. Porque tudo aquilo que a gente crê, ou seja, que a gente acredita que pode trazer felicidade para a gente, na realidade traz inquietação. Por exemplo, tem pessoas que têm um sonho de casa própria, mas aí até o momento de ela conquistar aquela casa, ou após a aquisição daquela casa, ela fica alegre, fica feliz, mas logo termina. Pessoas que têm o sonho, né, o objetivo de um concurso público, uma graduação, e a pessoa tem aquele entusiasmo, aquela empolgação até conquistar. Depois que ela conquista, ela vê, não era isso tudo que eu pensava. Não era isso tudo que eu pensava. E aí vem aquele sentimento de frustração. Poxa, não é isso tudo que eu pensava. Olha, não era bem o que eu queria, né? Eu achava que era, mas não era. E aí vem Jesus e diz: não fique com o coração perturbado, mas creia em Deus e creia também em mim. Por quê? Porque ele não muda. Ele não muda, mas tudo aquilo que está diante, né, dos nossos olhos, o mundo, o sistema, aquilo muda. É muito transitório, é muito dinâmico. É muito transitório e dinâmico. O que traz alegria para a gente hoje pode ser que não traga amanhã. Mas Jesus ele mostra na sua palavra que a receita para você não ficar com o coração perturbado é crer nele. É depositar a sua fé nele. Eu gosto muito de um texto lá de Atos capítulo 20, verso 22 e 23, que Paulo vai dizer assim. Vai falar a respeito da sua chamada. Eu vou ler aqui, rapidamente. Atos, olha, em cima, glória a Deus. Atos 20, 22 e 23. Diz assim, ó. Capítulo 20, verso 22 e 23. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão
preparados para mim. Verso 24. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Preste bem atenção. Você que está me ouvindo nesse momento e está com esse sentimento de frustração, eu vou te falar agora que dirigido pelo Espírito Santo de Deus, o porquê que você está com esse sentimento de frustração. E usando a Bíblia. Olha o que Paulo diz em Atos 20, no verso 24. Eu vou usar só o verso 24. Ele diz assim, porque a minha vida, ela não é valiosa para mim em nada, a não ser para cumprir a missão e o ministério de pregar o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção. Irmãos, o motivo da frustração é por uma expectativa não correspondida, né? Uma espera que não é correspondida. E aqui, sabe o que acontece? Muitas vezes nós colocamos a nossa vida num nível de importância muito alto. Eu não estou dizendo que a sua vida ela não é preciosa, não é isso. Presta bem atenção. Paulo diz que a vida dele não é preciosa para ele em nada, a não ser para cumprir o ministério e a missão que o Senhor Jesus confiou a ele. Presta bem atenção. Nossa vida ela é preciosa assim, né? Assim, e para Deus ela é preciosa. Mas comparado, o que ele está dizendo aqui? Vou simplificar, né? A nossa vontade comparada à vontade de Deus não é nada. A nossa vontade, os nossos sonhos e objetivos, por mais nobre que pareça, eles não são nada comparado aos objetivos, aos pensamentos, à vontade de Deus. Por exemplo, certa vez eu estava frustrado, irmãos, estava assim, frustração assim extrema por algo que eu estava querendo e não estava, eu não estava conseguindo conquistar. E aí o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo através desse texto. Ele me disse: sabe por que tu está frustrado? Porque tu está colocando a tua vida no nível de importância muito alto. Está colocando a tua vida no nível de importância, sabe? Está colocando a tua vontade acima da minha. É isso. E aí quando você coloca a tua vontade acima da vontade de Deus, você vai se frustrar. Com certeza você vai se frustrar. E é isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas, irmãos. A pessoa, ela acha, que a conquista pessoal, o desejo pessoal dela é mais importante que a vontade de Deus. Meu irmão, você que decidiu andar com Cristo, você precisa entender que o seu desejo pessoal, ele é pequeno comparado à vontade de Deus, à missão que Deus tem sobre a sua vida. Enquanto você não aceitar isso, você vai viver essa vida de frustração, essa vida de derrota. Você precisa aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Abraçar a missão que o Senhor tem para a sua vida. Porque a partir do momento
que você abraçar a vontade de Deus para a sua vida, abraçar a missão e o chamado que Deus tem para a sua vida, por consequência, aí sim, aí as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Os seus sonhos pessoais, suas conquistas pessoais, elas começam a acontecer. Te falo isso por um testemunho, pelo meu testemunho próprio. Amém? Vamos lá. Verso 15 diz assim: a mulher lhe pediu, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ou seja, nessa altura do texto, ela começa a entender que não se trata de algo natural, mas sim de algo espiritual. Vamos lá. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido. Pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu está agora, com quem tu agora vives, não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Presta bem atenção. E aí, Jesus, ele viu que ela entendeu que o assunto não se tratava de algo natural, né, da água de forma natural, mas sim de salvação, de mudança. Ele percebeu ali que ela havia entendido. O que Jesus faz? Vai falar para ela: chama teu marido. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Ou seja, no momento, irmãos, que nós entendermos o que é que o Senhor ele fala ao nosso coração, o Senhor ele vai agir com precisão, com foco na nossa fragilidade, na nossa dificuldade, no nosso problema. Mas para isso nós precisamos entender a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Verso 19 diz assim, reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. E aqui ela mostra que os samaritanos, no bojo doutrinário deles, eles tinham alguns requisitos para reconhecer um profeta, né? Eles tinham alguns requisitos. E aí Jesus ali, a mulher percebe que Jesus cumpria esses requisitos. E aí então ela declara, né? Eu reconheço que o Senhor é profeta. Verso 20 diz assim: nossos pais adoravam sobre este monte. Esse monte é o Monte Gerizi, se eu não me engano. Mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que Jesus está se referindo? Está chegando, está próxima a hora. Que hora era essa? Era a hora que o Senhor ele ia rasgar o véu de alto a baixo, ou seja, ele ia dar acesso direto a Deus, que era por meio do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores, ou seja, independente do lugar. Independente do lugar, pelo meio do sacrifício vicário de Cristo, nos deu acesso a Deus para que pudéssemos adorar Ele livremente, independente do lugar. Verso 24: Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Asseguro-lhes, Jesus, eu que te falo, sou o Messias.
Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Ou seja, Jesus está falando aqui, o que me traz satisfação, saciedade, é fazer a vontade do meu Pai, é consumar a sua obra. Que assim seja, irmão, sobre as nossas vidas. O que venha trazer satisfação à nossa alma, saciedade a nós, seja fazer a vontade de Deus. Amém? Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, e assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma, é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes, outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Ele está se referindo aqui aos profetas, né? Aos profetas. Vocês vão ceifar o que vocês não plantaram, ou seja, vocês vão colher o fruto do trabalho de outras pessoas, né? Que no caso aqui são os profetas, que Jesus se refere. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos. Sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu dali para a Galiléia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galiléia, onde transformara água em vinho, que foi o seu primeiro milagre. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galiléia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que meu menino morra. Segurou-lhe Jesus: Pode seguir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram notícia: teu filho vive. Olha que maravilhoso, irmãos. Olha que maravilhoso esse texto aqui, na parte B do verso 50. O homem acreditou na palavra de Jesus. E nós? Será que nós temos também crido na palavra do Senhor? Crido naquilo que o Senhor tem usado os seus servos para falar a nós? Ou não?
Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu-se aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Esse foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galiléia. Preste bem atenção. Esse homem, ele teve uma experiência com Jesus. Por quê? Porque o seu filho estava doente. Seu filho estava ali já à beira da morte. E esse homem, através dessa luta, vamos dizer assim, né? Ele teve experiências com o Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? A gente não quer viver a luta. A gente não quer enfrentar o problema. E aí eu te pergunto, se a gente não quer enfrentar nenhum tipo de problema, como é que nós vamos ter experiências com o Senhor? Se a gente não enfrentar o problema, como é que nós vamos ter uma fé viva, forte? Como? Se a gente não quer enfrentar problema nenhum. Se a gente não quer enfrentar dificuldade nenhuma. Como é que a gente vai crer na palavra de Deus se a gente não quer enfrentar nada? E aí fica aqui esse ensinamento final, irmãos. Precisamos, infelizmente ou felizmente, né? Precisamos das lutas, precisamos das dificuldades, precisamos da situação adversa, das intempéries da vida, para que a nossa fé cada vez mais ela seja fortalecida, cada vez mais a gente tenha intimidade com o Senhor e creia na sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai amado e bendito, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, com o coração grato, alegre, Senhor, a Ti, pela nossa salvação, pela Tua palavra, por todas as bênçãos que têm chegado, meu Deus, até as nossas vidas, Senhor. Que Tua bondade e a Tua misericórdia nos acompanhem todos os dias das nossas vidas, Senhor. Pai, eu abençoo em nome de Jesus cada um dos inscritos desse canal, cada um que tem visualizado, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, que eles possam, meu Deus, Te conhecer, crer na Tua palavra, Senhor. Viver experiências, Senhor, maravilhosas contigo, Pai. Pai, no nome de Jesus, que nós, Senhor, venhamos colocar a Tua vontade acima da nossa, Pai. Os Teus interesses acima dos nossos. Que Teu Espírito Santo continue, Pai, aperfeiçoando a boa obra que Ele tem feito sobre as nossas vidas. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Deixe sua curtida. Visualize aí, nos ajude, irmão. Amém? Para que a palavra do Senhor chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.